Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa e também compartilhando este vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações, pois assim você vai receber todos os dias as nossas missas, novenas, estará sempre em comunhão conosco, rezando e colocando as suas intenções no altar. Celebramos hoje a festa de São Sebastião. Na história da Santa Igreja, São Sebastião é exemplo para os cristãos, porque doou a sua vida a Deus e soube fazer o bem. Toda a terra te adore, ó Senhor do universo, os louvores do teu nome. Cante o povo em teus versos. Tudo é nele, abismos, montes, mar e terra ele formou. De joelhos adoremos este Deus que nos criou, pois nós somos seu rebanho, ele é nosso pastor. Toda a terra te adore, ó Senhor do universo, os louvores do teu nome. Cante o povo em teus versos. Este santo lutou até a morte pela lei de seu Deus e não temeu as ameaças dos ímpios, pois se apoiava numa rocha inabalável. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para que, sustentados pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos aprender com ele a obedecer mais a vós do que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se tiverdes que sofrer por causa da justiça, sereis felizes. Não tenhais medo de suas intimidações, nem vos deixeis perturbar. Antes, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre pronto a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito, e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado
no furor de sua ira contra nós. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Feliz aquele que suporta a tentação com paciência, porque depois de ser provado, alcançará a coroa da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje a igreja comemora o dia de um grande santo, São Sebastião, muito conhecido no nosso meio. São Sebastião, padroeiro da nossa arquidiocese aqui de Ribeirão Preto, por isso hoje nós fazemos a missa festiva, com o canto do Glória, as leituras próprias, também padroeiro de outras dioceses e arquidioceses pelo nosso país, pelo nosso mundo. Ele tem aí uma grande importância, sendo um militar do século III do Império Romano, que vai se converter. E quando ele se converte, então ele passa a defender a fé, até que é colocado à prova, mas ele não nega a sua fé, e diante disso, então, ele vai ser morto com aquelas flechadas, por isso aquela imagem dele amarrado num tronco. Isso é o que fica mais até visível, uma morte totalmente dolorosa para o ideal do Evangelho, mas também ele não morre com essas flechas, ele acaba sobrevivendo e morre açoitado. De uma maneira ou de outra, o testemunho de São Sebastião traz para nós um testemunho de esperança. Todos os santos, quando nós celebramos
Nós usamos do exemplo que eles nos deram para que a nossa fé seja mais ardente, que a nossa fé seja mais forte. O Evangelho de hoje, próprio desta festa, traz para a gente a questão da morte. Mas a morte, ela tem um significado diferente. Se até Jesus Cristo a morte era algo muito amedrontador, já que o homem estava na condição do pecado, após Cristo, a morte já se torna salvação. A morte já é uma recompensa para todos os justos. Porém, a maioria das pessoas, ainda quando se fala de morte, pensa na destruição do corpo, né? A gente consegue até ver relatos de pessoas que trabalham em cemitério, existem até filmagens com relação a isso, do que o homem se torna, né? Osso, pó. Entretanto, tudo isso para nós, inclusive para aqueles que nos perseguem, não é nada. O pior de tudo é a morte final, a morte eterna, a ida para o inferno. Esse nós devemos temer. E por incrível que pareça, na nossa sociedade de hoje, nós ainda não aprendemos a ter medo disso. Às vezes a gente fala do inferno como uma realidade final, lá para frente. Aquela velha ideia, né? O céu é só lá quando Cristo voltar, o inferno também. Então, quando chegar lá, a gente resolve. Muito pelo contrário. Uma ideia dessa, ela é uma ideia totalmente contra a nossa fé, uma vez que o inferno é uma realidade, como o céu também é. Ter o corpo destruído não é nada perto da destruição da alma. Mas o importante é saber que, mesmo quando nós estamos no pecado, mesmo diante das nossas quedas, mesmo diante da nossa inimizade com Deus, ainda Deus nos olha, já que Ele mostra que nós somos totalmente valiosos, muito mais do que pardais, muito mais do que qualquer criação. Tanto que o homem, na história da criação, ele é a última coisa a ser criada. Para quê? Para que agora que a criação estava pronta, o homem adentra para cuidar, fazer o papel de cuidar do mundo, que nem isso o homem consegue mais fazer, né? Mas Jesus mostra então que Deus é um pai que cuida, até mesmo dos fios de cabelo. Se o seu fio de cabelo é importante para Deus, imagina você todo. O problema maior está quando a gente troca a nossa fé, troca os nossos princípios, os nossos valores, pelo que o mundo apresenta. São Sebastião não trocou, nenhum santo trocou. As coisas do mundo são coisas passageiras. Negar a Jesus aqui é negá-lo na eternidade. Quando Jesus fala isso, né, se declarar a meu favor ou não, é muito sério. É muito sério. A gente muitas vezes não consegue ter a dimensão do que isso significa. Mas quando nós, não é somente cometendo pecado, mas quando a gente deliberadamente começa a ofender a Deus, se afastar de Deus, começa a desprezar e começa inclusive a culpar a Deus por tudo. Tantas coisas que nós fazemos que faz com que Deus seja colocado de lado. Fazemos uma negação total de Deus, achamos-nos autossuficientes, achamos que o mundo ele vai suprimir as nossas necessidades, muito pelo contrário. Lá na primeira leitura, São Pedro fala já exatamente com a justiça. Nós não podemos, nós que somos cristãos, devemos ser justos como Deus é justo. Nem sempre a gente consegue, infelizmente. Mas só o desejo, pelo menos, a gente conseguir isso já deveria de ser suficiente. Uma vez que a nossa razão, a nossa esperança, a nossa fé está depositada em Deus, que é uma rocha que não vai nunca falhar, nunca vai quebrar, não podemos ter medo de absolutamente nada. Deus está conosco. E tudo que é da vontade de Deus, mesmo que seja o nosso sofrimento, até porque quando nós começamos a pregar realmente a palavra de Deus, quando nós começamos a defender os princípios da nossa fé, até quando nós muitas vezes fazemos coisas que Deus se alegra conosco, geralmente a gente causa contenda, causa discórdia. Deus permite isso para que a nossa fé seja mais forte. Deus permite que o sofrimento ele adentre no mundo justamente para que a nossa fé consiga
cada vez mais será a chama acesa como essas velas, como a luz de Cristo que brilha no mundo? A mansidão, o respeito, a boa consciência, que faz com que a gente seja cristão, ela deve brilhar. Quando isso acontece, a gente não tem medo de nada. Quem está com Deus não tem medo de absolutamente nada. Mesmo que as intimidações do mundo, mesmo que as contrariedades, mesmo que tudo venha a ruir. Só Deus basta. Só Deus supre as nossas necessidades. Só Deus faz com que nós sejamos seus filhos de verdade. Não neguemos a Cristo, não abandonemos a nossa fé, não deixemos que o mundo vença, mas façamos de tudo para que nós consigamos sobreviver. Graças a Deus, nós vivemos em um país aqui que não tem muita perseguição, que cause tantas mortes, tantos martírios. Infelizmente, em muitos lugares do mundo isso existe ainda, mas aqui a gente não tem, graças a Deus. Mas quantas vezes nós somos passados por tantas situações que até a gente duvida. A gente não pode ter essas dúvidas. Deus está sempre no comando. Deus faz com que a nossa alma seja como aquele pássaro que nós rezamos no Salmo. O pássaro que escapa do laço do caçador. Esse pássaro que voa, esse pássaro que mostra a liberdade, mostra a beleza de Deus que refugia na nossa vida. Por isso vamos pedir que, exemplo de São Sebastião, nós saibamos professar a nossa fé, que nós não tenhamos coragem, não tenhamos medo, mas tenhamos uma coragem forte de sempre professar a nossa fé, sempre defender aquilo que o Senhor pede que nós defendamos, mesmo diante de calúnias, difamações e, se preciso for, diante do martírio. Vamos rezar? Confiantes na misericórdia do Senhor, peçamos que Ele atenda às nossas preces. Por intercessão de São Sebastião, ouvi-nos, Senhor. Iluminai aqueles que têm o dever de estabelecer leis justas em favor do bem comum e da vida. Peçamos, por intercessão de São Sebastião, ouvi-nos, Senhor. Acompanhai os imigrantes que convivem com a rejeição e a exclusão social. Peçamos, por intercessão de São Sebastião, ouvi-nos, Senhor. Ensinai-nos a viver comprometidos com os necessitados, assim como viveu São Sebastião. Peçamos, por intercessão de São Sebastião, ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus bondoso, guiai-nos sob a luz de vosso Espírito Santo,
e dai-nos a sabedoria de discernir no mundo o que é do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz, o dia que nos traz o pão, a noite que nos dá repouso, ofertamos ao Senhor o louvor da criação. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus, com a vossa bênção as nossas oferendas, e acendei em nós o fogo do vosso amor, que levou São Sebastião a vencer os tormentos do martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pelo mártir São Sebastião, que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista, São Sebastião e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos.
Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
És Jesus, o Cordeiro de Deus, que te ofertas para ser imolado. Vem nos dar o alimento da vida e tirar deste mundo o pecado. Fez a seu povo a promessa de viver na liberdade, sem medos e sem pavores dos que agem com maldade, e sempre a Ele servir na justiça e santidade. És Jesus, o Cordeiro de Deus, que te ofertas para ser imolado. Vem nos dar o alimento da vida e tirar deste mundo o pecado. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Oremos. Ó Deus, que estes sagrados mistérios nos fortaleçam, nos concedam a fortaleza de ânimo, que levou o vosso mártir São Sebastião a vos servir fielmente e a vencer o martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Deus que é nosso Pai e nos reuniu hoje para celebrar a festa de São Sebastião, padroeiro de nossa diocese, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em São Sebastião a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São Sebastião nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me